Agora como é que tá? Melhorou? Tá com som agora? Ah, então era o microfone. Problemas técnicos, né? Vou fazer sem o microfone. Aqui na vila tá silencioso. Acredito que vai ficar bom. Então eu vou voltar aqui o que eu falei, né? Que provavelmente não ficou gravado. Vocês vão ser beneficiadas pelo problema técnico. Vamos lá, meninas. Nosso tema de hoje é as mentiras que roubaram partes de você. Ok? Quando uma criança nasce, ela não nasce acreditando que é incapaz. Ok? Ela não nasce acreditando que não merece ser amada. Ela não nasce acreditando que é insuficiente. Nenhum bebê nasce olhando para o espelho e dizendo, eu sou um fracassado. Não. Essas ideias são aprendidas ao longo da vida, ok? E aqui eu vou ler algumas etiquetas, né? Que geralmente as pessoas insistem em rotular umas das outras, mas são etiquetas que nunca foram suas, como não sou suficiente, não sou capaz, vou ser rejeitado, não mereço, sempre dá errado para mim, ninguém me ama, nunca vou conseguir. Muitas das nossas limitações que carregamos hoje não nasceram conosco. Foram conclusões, foram rótulos, foram crenças que recebemos ao longo da vida e passamos a chamar de identidade. Vocês não nasceram com essas etiquetas, né? Não nasceram. Nenhum de nós. Mas talvez em algum momento da vida alguém tenha tentado colá-las em vocês. Talvez um professor tenha dito que você nunca aprende. Talvez alguém tenha comparado você com outra pessoa. Talvez uma rejeição tenha feito você concluir que não é importante. Queridas, deixa eu só enviar aqui esse link. Perdão. Eu só compartilhei aqui o link da live no meu grupo terapêutico. Se não, você não faz parte, é um grupo VIP, tá? É um grupo que recebe de primeira mão aí as novidades que eu publico, né? As lives, os livros, os e-books que eu faço de forma gratuita para complementar aí o processo terapêutico dos meus clientes. Eu compartilho lá nesse grupo de forma gratuita, né? Como uma cortesia. Tem o grupo da terapia em grupo, que é esse link que eu fixei aqui embaixo, da travessia. Se você tem interesse, nós estamos com a lista de espera da turma 3. Mas tem o grupo terapêutico, né? Que é um grupo que envolve todo esse ecossistema da Bianca, vamos dizer assim, né? Se você tem interesse, me chama lá no WhatsApp ou aqui no direct após a live, que eu envio para vocês o link, ok? Então, talvez um fracasso tenha feito você concluir que não é capaz. Talvez uma crítica tenha feito você concluir que nunca será suficiente. E o problema não é receber uma etiqueta. O problema é passar anos acreditando nela. Esse é o problema. Algumas pessoas que colocaram essas etiquetas já mudaram de cidade, algumas já morreram,
Algumas nem lembram mais do que disseram, mas nós continuamos obedecendo essas frases como se tivessem sido ditas ontem. E aí? Tá lembrando aí de alguma etiqueta que você recebeu ao longo da vida? Algum rótulo que você recebeu ao longo da vida? Geralmente quem sofreu bullying na escola recebeu muitas etiquetas, né? Muitas vezes a gente recebe etiqueta dentro de casa, né? Eu recebi uma etiqueta de que eu era desorganizada e hoje eu sou uma pessoa organizada. Engraçado, né? Era uma etiqueta, não representava a minha identidade. Eu era uma criança em formação, em aprendizado, né? Deixa eu tentar lembrar outra etiqueta aqui que eu já recebi. Eu já recebi etiqueta de que eu não sabia estudar, né? E às vezes é uma etiqueta que não é dita com todas as palavras, mas nas entrelinhas, né, você absorve uma etiqueta. Consegue me entender? Então, nas entrelinhas, eu absorvi uma etiqueta, um rótulo de que eu não era tão inteligente, que eu não era inteligente. E a gente absorve aquilo ali como nossa identidade, né? Queria ouvir vocês, vamos trocar um pouquinho aqui. Sheilinha, trocar aqui um pouquinho de comentário, se você puder, né? Que às vezes a pessoa de manhã tá se arrumando para suas atividades, fica só escutando a live, né? Eu queria que você pensasse uma dessas etiquetas aí que você lembrou. Eu lembrei aqui, por exemplo, desorganizada, né? Que eu não era inteligente. Olhe para essas etiquetas mentalmente, né? Visualize essas etiquetas. Se você tiver aí com papel e caneta e quiser escrever essas etiquetas, né? Eu queria que você olhasse para elas, pernas de saracura. Pernas de saracura, né? Quem é muito magro recebe etiqueta de Olivia Palito, né? Quem é gordinho sempre sofre com vários tipos de etiqueta, né? Eu não passei uma infância acima do peso, né? Eu sempre pratiquei muito esporte na infância e não sofri bullying, né? Com essa questão de estar acima do peso, né? Na fase da infância, né? Eu fui começar a ganhar peso depois, assim, na adolescência, né? Quando a menina vai ganhando mais corpo. E então, assim, eu já não sofri esse bullying, né? Que geralmente as crianças gordinhas sofrem, né? Mas eu já trabalhei num lugar que a pessoa que estava acima do peso, nas entrelinhas, fez um comentário que expressava que ela queria me ferir, né? Queria me atingir porque eu estava acima do peso, né? Para ela se sentir melhor, ela jogou aquele comentário ali, entendeu? Só que ela também estava acima do peso, né? Então as pessoas colocam rótulos em nós, muitas vezes para eles se sentirem melhor na situação que eles estão, que nem sempre é das melhores, né? E suas pernas são lindas e torneadas, olha. E você tinha um rótulo de perna de saracura na infância, né? Não, na infância, todos estão em construção, né? Como que você vai poder dizer que uma criança é burra, que ela não é inteligente, se o cérebro dela está em formação? É uma ignorância, né?
E aí você sempre escondeu as pernas, olha. Eu também recebia comentários que... isso dentro de casa, tá, gente? Engraçado que os rótulos que às vezes a gente mais carrega são os que a gente recebe dentro de casa, no âmbito familiar, né? Com relação ao peso da sua mãe, né? Sua mãe que falava, né? A sua mãe que falava que você tinha perna de saracura ou que você tinha perna bonita? Depois fala aqui pra mim. Como eu sempre fui, assim, eu tenho 1,63 m, né? Pra uma mulher brasileira é normal, né? Ter 1,63 m. Mas sempre teve aqueles comentários assim, mulher baixinha, a gente sempre se degrine, né? Engraçado, né? Tantas mulheres que são a sua mãe que te rotulou, tá vendo? Muitos dos nossos rótulos a gente recebe no âmbito familiar, né? Que a gente leva pra fase adulta. Então, muitas mulheres altas gostariam de ser um pouco mais baixas, né? Porque às vezes é difícil encontrar roupa também. Não é só a gordinha que tem às vezes dificuldade de encontrar roupa. As altas também às vezes têm dificuldade de encontrar roupa, né? Sapato, né? Perdão. Sapato. Quem é muito alta geralmente tem um pé grande. Mulher com pé grande é difícil encontrar sapato. Sofre por isso também. E eu, assim, eu lembro que até os meus 25 anos eu tinha, assim, dificuldade de usar rasteirinha, assim, aqueles sapatos baixinhos, né? Porque eu achava que eu ficava muito baixa, né? E que me engordava. Se eu ficasse muito baixa, eu me sentia mais gorda. Então eu sempre usava sandália de plataforma, sempre usava um saltinho. Aquelas sandálias de plataforma eu usava muito. E me sentia mal quando eu usava algo mais rasteirinho, né? Eu identifiquei isso, eu devia ter uns 25 anos, né? Eu estava estudando lá no CTNDT e eu ficava pensando, gente, eu não vou ficar andando de plataforma o dia todo aqui na escola. Eu vou usar um sapato mais confortável. E aí eu comecei a passar. Eu comecei a usar aquelas papetes nas rasteirinhas que eram mais confortáveis, né? E aí eu desencanei com isso. Lá ninguém me rotulava por eu ser baixinha. Que eu não sou baixinha, eu sou da média da mulher brasileira, né? Exatamente. Então, continuando aqui, eu gostaria que vocês olhassem aí para esses... Cadê? Deixa eu me encontrar aqui. Queria que vocês olhassem mentalmente para esses rótulos que vocês já tiveram, né? E eu gostaria que você se perguntasse: se você acredita nesse rótulo, né? Durante 20 anos, vamos dizer assim, um exemplo. Se você acreditar nesse rótulo, vamos dizer assim, né? Por 20 anos, e o que ele poderia te derrubar? Derrubar não, o que ele poderia te roubar, esse rótulo, né? Por exemplo, que eu não sou inteligente, né? O que esse rótulo poderia me roubar, né? Ou, por exemplo, o rótulo de não sou capaz. Ele poderia me roubar sonhos, ele poderia me roubar uma faculdade, até mesmo se eu me achasse que eu não era inteligente, poderia me roubar de eu concluir uma faculdade, né? Quantos clientes que eu atendo que não conseguem se matricular numa faculdade porque não se acham capazes? Será que a pessoa não está presa a um rótulo que recebeu? Bom dia, Luana, seja bem-vinda, querida. O rótulo de não sou capaz, ele poderia me roubar uma empresa, ser empreendedora, né, Sheila? Roubou sua autoconfiança, poderia me roubar um ministério, poderia me roubar uma oportunidade. Quantos de nós o Senhor entrega,
Deus entrega um dom e a pessoa não se acha capaz. Geralmente não nos achamos capazes, né? Mas a gente precisa acreditar, ter fé, dar o primeiro passo, né? Não deixar aquele rótulo nos roubar. Que é o tema aqui da live. As mentiras que roubaram partes de você. Que rótulos que roubaram, que estão roubando partes de você. Essa é a reflexão do dia desse capítulo. É algo muito profundo, algo muito sério. É algo que pode estar deixando de... Você está deixando de viver algo que Deus tem para você, que está aí à sua disposição. Você só precisa acreditar. Acreditar e desfazer essas crenças limitantes, esses rótulos malditos, vamos dizer assim, né? Outro rótulo, por exemplo, que sou rejeitada, poderia me roubar relacionamentos saudáveis, poderia me roubar intimidade, poderia me roubar coragem. E essa intimidade, até intimidade, uma intimidade com Deus, uma intimidade espiritual, né? A pessoa que é rejeitada por um pai, por exemplo, dificilmente ela vai acreditar que ela pode ter um relacionamento de intimidade com Deus, né? Pode ter me roubado, se eu tenho um rótulo de que sou rejeitado, pode me roubar a coragem para me posicionar. Quantos de nós não consegue impor limites nas suas relações, na sua vida? Diz aí pra mim. Bom dia, Evelyn. Seja bem-vinda, querida. O rótulo de não sou suficiente, né? Poderia me roubar minha paz, minha alegria, minha autoestima, meu propósito. As etiquetas não mudam não mudam quem a pessoa é, mas podem mudar completamente a forma como ela vive. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Tem gente que fracassou uma vez e transformou o fracasso em sobrenome. Tem gente que foi rejeitada uma vez e carregou a etiqueta por 30 anos. Tem gente que ouviu uma crítica aos 10 anos e continua obedecendo aquela voz aos 50. Essa pessoa é você? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora eu quero te convidar a imaginar você retirando esses rótulos, essas etiquetas de você. Imagina essas etiquetas coladas, esses rótulos colados. Pena que não tem nada aqui que se pareça com um rótulo, uma etiqueta. Quero que você imagine você retirando esses rótulos de você, tá? Uma por uma, e você vai dizer: Bianca, você pode ter sido rejeitada, mas a rejeição não é a sua identidade. Bianca, você pode ter sido fracassada, mas fracasso não é a sua identidade. Tem rótulos que a gente recebe na fase adulta. Pensou aquele empresário que faliu e que muitas vezes ninguém tem coragem de falar, mas nos bastidores ele sabe que estão chamando ele de fracassado. Não é identidade, não define você aquela situação. A pessoa pode dar a volta por cima, né? Quantos exemplos aqui na internet a gente tem de empresários que faliram várias vezes e deram a volta por cima? Bianca, você pode ter sido criticada, mas você não é aquilo que disseram sobre você. Quando você imaginar que você já tirou todos os seus rótulos, diga para você mesmo: as experiências fazem parte da minha história, mas não tenho direito de definir quem eu sou. Forte, né? Vou ler de novo. As experiências fazem parte da minha história, mas não tenho direito de definir quem eu sou. Muitas pessoas
não estão presas ao passado, estão presas a conclusões que tiraram sobre o passado. E algumas dessas conclusões se transformaram em crenças. Crenças que estão roubando relacionamentos, oportunidades, casamentos, finanças, propósito e até a própria identidade. Quantos de nós não prospera financeiramente por conta de rótulos? Está conseguindo aí fazer uma autoanálise dos rótulos que você recebeu ao longo da vida? Hoje nós estamos falando sobre as mentiras que acreditamos e passamos a chamar de verdade. Talvez sua maior prisão não seja uma pessoa, não seja uma situação, não seja o seu passado. Talvez a sua maior prisão seja uma mentira que você acreditou durante tanto tempo que começou a chamar de identidade. Agora, o que me fez lembrar aqui que muitas vezes a gente vive crendo inconscientemente em algum tipo de mentira, em algum tipo de rótulo. E eu queria te convidar, olhando aqui para a parte espiritual, né? Se você tem esse olhar espiritual, quero te convidar a fazer uma oração hoje, pedindo a Deus para te revelar rótulos que estão em oculto, que você não consegue discernir, mas que você baseia sua vida, suas escolhas, suas atitudes, por meio de rótulos que você recebeu. Talvez você nem lembre, né? Estão inconscientemente escondidos aí na sua memória. Faça essa oração hoje. Senti aqui de falar isso aqui na live. E eu acredito que é para alguém que está assistindo agora, que vai assistir a live gravada. Ok? Queridas, se vocês puderem compartilhar a live, vai ser maravilhoso. Nem toda ferida produz dor. Algumas produzem conclusões. E muitas vezes não é a ferida que continua machucando. É a conclusão que tiramos dela. Pois existem pessoas que sobreviveram ao abandono, mas nunca sobreviveram à ideia de que não eram importantes. Sobreviveram à rejeição, mas nunca sobreviveram à ideia de que não eram amáveis. Sobreviveram às críticas, mas nunca sobreviveram à ideia de que nunca seriam suficientes. Existe uma diferença, né? De sobreviver a críticas e de nunca romper com essa ideia, né? Existe uma diferença em sobreviver à rejeição de nunca sobreviver à ideia de que são pessoas amáveis. Existe uma diferença em sobreviver, né? Sobreviver a algo ou uma situação do que sobreviver a uma ideia, né? Essa ideia no sentido de retirar o que aquele rótulo fez gerar em mim. Tá claro? Eu fico confuso. Bom dia, Joana. No primeiro capítulo, olhamos para as raízes, não foi? Você que está aqui acompanhando desde o primeiro dia. No segundo, ontem, percebemos como essas raízes continuam aparecendo em nossas reações.
Agora vamos falar sobre algo ainda mais perigoso: as histórias que contamos para nós mesmos. Porque os acontecimentos passam, mas as interpretações, elas permanecem. Muitas pessoas estão vivendo uma versão antiga de si mesmas, administrada por opiniões de pessoas que nem pagam seus boletos. Um professor disse: você não vai dar em nada. Gente, ouvir isso de um professor é o fim, né? Bom dia, Margarete. Seja bem-vinda, querida. O professor disse: você não vai dar em nada. Passaram-se 20 anos, mas a frase continua morando lá dentro dessa pessoa. Um pai comparou, uma mãe criticou, né, Sheila? Um namorado rejeitou, um amigo humilhou. O tempo passou, mas a frase, ela ficou, né? E o mais assustador, muitas vezes, as pessoas continuam obedecendo aquela voz, né? Tomando atitudes hoje baseadas naquela voz, vivendo conforme aquela voz, pensando, né, baseado naquela voz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo é muito usado aqui por nós psicanalistas, né? Provérbios 23, 7. A Bíblia está dizendo algo impressionante. Aquilo em que você acredita influencia aquilo que você constrói. Eu passei anos usando sandália de plataforma, porque eu não queria parecer baixinha. É um exemplo bobo, né? Mas é um exemplo, influenciava no meu comportamento, na minha forma de vestir, né? Essa crença de ser baixinha. Queridos, eu tenho aqui uma ferramenta terapêutica muito bacana, chamada As Mentiras Mais Perigosas. Leia cada frase e marque o quanto você acredita nela hoje. Uma ferramenta que está aqui no livro. Só que é para vocês marcarem, né? Então, eu acredito que seria interessante. Depois soma os pontos. Eu acredito que seria interessante tirar uma foto e enviar para vocês, né? E eu queria sugerir que aqueles que entrarem lá no meu grupo terapêutico, no WhatsApp, eu consigo tirar uma foto e enviar para vocês essa atividade aqui, terapêutica. Muito bacana, né? As mentiras mais perigosas. Leia cada frase e marque o quanto você acredita nela hoje, para você ter uma noção de como que está, né? A sua crença, né? Em frases que muitos de nós recebemos ao longo da vida, ok? Para entrar lá no meu grupo terapêutico, você pode entrar por esse link aqui, ó, da terapia em grupo, ou melhor, deixa eu botar aqui meu grupo terapêutico, eu vou editar aqui, voltei, vou editar aqui o link, e aí vocês podem entrar lá e eu envio a foto do grupo terapêutico, atualizou, tá vendo? Pode entrar lá no grupo, que eu envio a foto lá pra vocês, tá? Combinado? Continuando aqui, esse capítulo é um pouquinho maior, né? Ou impressão minha. Tô com aquela música do FD na mente. Passei tanto tempo tentando me encontrar.
Nenhuma dessas frases nasceu com você, falando lá dessa atividade, né? Tem várias frases para você marcar. E aí você observa, né? Nenhuma frase daquelas nasceu com você, né? Alguém te ensinou, alguém te rotulou. Alguma experiência sugeriu que te rotulassem, né? E a grande questão é, e se não fossem verdades essas frases, né? E se fossem apenas conclusões de pessoas aleatórias ou da nossa própria família, né? Porque existe uma diferença, uma afirmação, porque existe uma diferença enorme entre um fato e uma interpretação. O fato, um exemplo, meu pai foi embora. Interpretação, geralmente da criança, né? Não sou importante. Fato, exemplo, meu casamento terminou. Interpretação, nunca serei amado de novo. Fato, fui criticada. Interpretação, não tenho valor. Uma coisa é o acontecimento, outra coisa é o significado que damos a esse acontecimento. Uma metáfora chamada metáfora da casa. Imagina uma casa construída sobre um terreno contaminado, ok? Por mais bonita que seja a pintura, por mais caro que seja o acabamento, a estrutura continuará sofrendo. Muitas pessoas passam anos tentando melhorar a aparência da vida, né? Mas nunca revisam as crenças que sustentam a sua vida. Que crenças você tem sustentado a sua vida, hein? Que crenças você tem sustentado essa sua casa? E o resultado aparece em todo lugar. No casamento, né, por exemplo, quem acredita que está abandonado vive desconfiado. Vai vendo se você se identifica, né, ou se identifica aí o seu cônjuge, seus filhos. Nas finanças, por exemplo, quem acredita que não merece prosperar sabota oportunidades. Quantas oportunidades aí às vezes a gente recebe, né? E não acredita que vai dar certo, não acredita em si primeiramente, né? E rejeita deixa aquela oportunidade passar. Na carreira, quem acredita que não é capaz evita desafios. Às vezes você receber um rótulo de que você não é capaz, né? E aí você evita desafios. Aquela pessoa que está sempre esperando alguém vir salvá-la, né? Não aceita os desafios da vida para tentar romper, né? Construir algo. Aqui o exemplo da carreira, né? Profissional. Na espiritualidade, um exemplo, né? Quem acredita que Deus só o ama, quem acredita que Deus só o ama quando acerta. Deus só me ama quando eu faço algo correto. Essa pessoa vive presa à culpa. Nos relacionamentos, quem acredita que precisa agradar a todo mundo perde a própria identidade. Olha que bacana essa reflexão, né? Talvez sua maior limitação não seja falta de talento, talvez seja excesso de mentiras, que é o tema da nossa live, né? As mentiras que roubaram parte de você. Talvez você não esteja vivendo abaixo do seu potencial, porque não consegue. Talvez esteja vivendo abaixo do seu potencial, porque acredita que não consegue. E aí? E a pergunta mais importante: quem você teria se tornado se não tivesse acreditado em algumas mentiras? E aí?
quem você teria se tornado, né? Que profissional você seria hoje? Que cônjuge você seria hoje? Que líder você seria hoje? Que pai, que mãe, que ser humano? Agora eu queria te convidar a um momento de consciência, né? A um ensaio mental. Eu não vou botar música aqui baixinho, porque deu problema aí no som mais cedo, né? Então eu vou fazer sem música. Mas eu gostaria de te convidar a relaxar. Não sei se você aí tá num lugar, num momento propício. Mas se você não puder fazer agora, a live vai ficar gravada, você pode fazer depois, ok? É um momento de consciência. Então relaxe, feche os olhos, se imagine lá na sua infância. Imagine que todas essas frases desapareceram, não existem mais. Não consigo, não sou suficiente, não mereço, é tarde demais. O que sobra? Se essas frases desaparecerem, o que sobra? Porque talvez exista uma versão sua esperando para nascer do outro lado dessas mentiras. Bom dia, querida. Eu vou repetir, ok? Relaxe, continue com os olhos fechados e se imagine na sua infância ou naquela fase que você recebeu rótulos. Mentiras, né? Imagine algumas frases, se esses rótulos desaparecessem. Não consigo, não sou suficiente, não mereço, é tarde demais. O que sobra quando esses rótulos somem, quando essas mentiras somem? Perdão, o alarme tocou aqui. Porque talvez exista uma versão sua esperando para nascer do outro lado dessas mentiras. Gostaria de te convidar a repetir algumas frases assim que eu terminar de falar cada uma delas, ok? Pode continuar aí com os olhos fechados. Eu não sou as frases que disseram sobre mim. Repita. Eu não sou os rótulos que recebi. Eu não sou as conclusões da minha dor. Eu não sou as mentiras em que acreditei. Eu escolho crescer. Eu escolho amadurecer. Eu escolho construir uma nova história. E agora, para encerrar, o maior ladrão da sua vida pode não ter sido uma pessoa, pode não ter sido uma situação, pode não ter sido o passado, talvez tenha sido uma mentira repetida tantas vezes que começou a parecer uma verdade. Quem você está se tornando depende muito menos do que aconteceu com você e muito mais daquilo que você continua acreditando
sobre si mesmo. Então apegue-se, esse é meu convite nessa manhã. Apegue-se àquilo que você continua acreditando sobre si mesmo. O que você tem acreditado sobre si mesmo? A sua melhor versão está te esperando. Queridos, por hoje é só. Para terminar aqui, a última frase. A distância entre quem você é hoje e quem você pode se tornar, talvez não seja falta de talento, talvez seja apenas a coragem de parar, de acreditar em algumas mentiras. Forte, né? Bom dia, queridos que entraram agora. Acabamos de terminar aqui o 3º capítulo do livro Uma Nova História. E amanhã a gente se encontra para o 4º capítulo. Tema top. A autorresponsabilidade. Vamos continuar aí mergulhando nessas raízes dessa árvore que se chama Bianca, que se chama Davi, que se chama Leni, Vânia. Ok? Vamos que vamos, que temos muito para se viver, não é verdade? Queridos, sejam muito bem-vindos aqueles que quiserem entrar aqui no grupo terapêutico. Deixa eu até separar aqui, que eu prometi que eu vou tirar uma foto aqui do exercício terapêutico e colocá-la no grupo. Vem fazer parte do meu grupo VIP. Eu vou colocar essa atividade aqui lá no grupo, ok? Um beijo e nos vemos aí ao longo do dia nos stories. Tem muita coisa acontecendo. Agradeço pela companhia nessa manhã nublada de quarta-feira. Tomar mais um cafezinho, assistir a live da Ângela. E agradeço aí pela companhia. Beijo, queridos.